Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais uma aula de Sociologia da primeira série do ensino médio. O tema é: minorias não é uma questão de números, mas de representatividade. Lembrando que nós estamos no segundo bimestre. Vamos lá então para a nossa videoaula de hoje. A habilidade, então, é elaborar hipóteses, selecionar evidências e compor argumentos relativos a processos políticos, econômicos, sociais, ambientais, culturais, epistemológicos, com base na sistematização de dados e informações de diversas naturezas, como expressões artísticas, textos filosóficos e sociológicos, documentos históricos e geográficos, os gráficos, mapas, tabelas, tradições orais, entre outros. Objeto de conhecimento: minorias nas sociedades do século XX, negros, índios e imigrantes, refugiados, entre outros. Minorias não são a menor parte. Bom, temos que começar então a entender realmente o que são minorias. Vamos tentar compreender então, vamos criar aí uma resposta a essa questão. O que são minorias? Logo de início temos que esclarecer então esse ponto de confusão. Uma minoria não está sempre em menor número na sociedade. É uma questão que nós devemos entender. Porque a palavra minoria, nesse caso, não se refere a um número menor de pessoas, a sua quantidade, mas sim a uma situação de desvantagem social. Ou seja, apesar de muitas vezes coincidir de um grupo minoritário ser realmente a menor parte da população, não é o fato numérico ou essencial para uma população possa ser considerada minoria. São as relações de dominação entre diferentes subgrupos que se entende por minoria em cada lugar. Bom, então já podemos compreender que isso vai depender da situação social, econômica, política, regional, local e assim por diante. Isso vai depender dessas situações. Bom, será que nós sabemos reconhecer então uma minoria? As características dessa relação podem variar de cada grupo minoritário, mas alguns elementos costumam ser comuns às minorias. Vamos atentar a alguns pontos aí para entender essa relação. Temos a relação de vulnerabilidade, temos a relação da identidade e informação. Temos também a questão da luta contra privilégios de grupos dominantes. E também temos as chamadas estratégias discursivas. Bom, vamos reconhecer então dentro da questão da vulnerabilidade. Essa relação dos grupos minoritários em geral não encontra um amparo suficiente na legislação vigente. Ou seja, se o amparo legal existe, não é implementado de modo eficaz. Por isso, é comum a luta desses grupos por terem sua voz mais escutadas nos meios institucionais. Temos, por exemplo, os transgêneros, a população aí do LGBT que mais envolve os transgêneros. Temos outra questão aí de identidade e informação. Ou seja, mesmo que exista há um tempo em que as tradições sólidas estabelecidas, a minoria vive em um estado de ânimo constante de recomeço com a sua ideia de identidade social, por ter se afirmar a todo momento perante a uma determinada sociedade ou a determinada instituição, reivindicando seus direitos. Por exemplo, os negros. Temos essa relação de identidade e informação.
Luta contra privilégios de grupos dominantes. Por serem grupos não dominantes, a minoria, muitas vezes discriminados, lutam então contra esse padrão vigente estabelecido, essa norma estabelecida. Essa luta, na atualidade, tem como grande marca a utilização das mídias para expor a situação das minorias e levar conhecimento de toda a população em geral. Temos, no caso, a luta das mulheres, temos a relação dos negros, do LGBTQ+, temos a relação dos deficientes, dos indígenas e assim por diante. Temos aquele outro ponto, as estratégias discursivas. As minorias organizadas em geral realizam ações públicas e estratégias de discurso para aumentar a consciência coletiva quanto ao seu estado de vulnerabilidade na sociedade. Além das mídias já citadas, através de passeatas, através de mensagens do WhatsApp, manifestos também podendo ser frequentemente utilizados. No caso aí temos o dia lá, o dia da parada gay, por exemplo, o LGBTQIA+. Também temos a questão do negro, o discurso de Martin Luther King, Malcolm X, nos Estados Unidos. Temos o caminhar de Mahatma Gandhi, na Índia, que foram essas relações estratégicas que eles utilizavam naquele momento para mostrar e aumentar a consciência da população naquele determinado momento. Temos também exemplos de grupos minoritários, que podem ser discriminados por diversos motivos. Vamos dar alguns exemplos só para vocês terem uma noção do que acontece. Grupos étnicos. Nós vimos aí, há um certo tempo, ainda existe, mas a relação étnica, a Palestina e o Estado de Israel, por exemplo, conflitos de interesses étnicos, religiosos e de território. Questão religiosa, como eu falei para vocês, questão de gênero, envolvendo o LGBTQIA+, a questão das mulheres, a questão do que é ser homem, ideia de sexualidade, cada um tem a sua, mas o que é realmente a ideia de identidade da sexualidade, a questão linguística, tipos, expressões, formas de falar, sotaques, as questões físicas, aí dentro a ideia de vários tipos. Meu nariz é grande, meu nariz é pequeno, você tem a boca grande, você tem a boca pequena, você tem cabelo, você não tem cabelo, você é alto, você é baixo, você é gordo, você é magro e assim por diante. E temos as relações culturais. Nessas relações culturais, podemos destacar vários pontos em relação aos aspectos físicos, linguísticos, de sexualidade, de gênero, religiosos, étnicos e etc. São as questões culturais. Por exemplo, vou dar uma ideia para vocês, uma questão cultural, étnica, de um determinado grupo também, no caso muçulmano, eles mutilam as mulheres. As mulheres praticamente perdem parte da sua genitália, perdem parte do seu seio para evitar determinados pontos, na ideia de cada um deles lá naquele momento, falando que seriam pontos que não seriam relacionados à questão de religião, então deveriam ser arrancados, extirpados das mulheres. Então essas são questões comumente difundidas. Temos o caso também da menina Malala, aquela que praticamente quase foi morta pelo grupo Estado Islâmico, mas se mantém firme dentro da sua relação, e ela utiliza dessa estratégia discursiva para mostrar como as mulheres também podem alcançar os bancos universitários, não ser apenas aquilo que eles querem que sejam. Bom, vamos compreender então, dentro dessa relação, o que nós já falamos aí. Grupos de pessoas em situação de opressão e menor representatividade. São eles as mulheres, negros, pessoas do LGBTQIA+, deficientes físicos, os indígenas,
mas também tem as pessoas em situação de rua. Né? Elas são pessoas que também são minorias, entre aspas, a palavra minoria, não podemos esquecer, mas são minorias, por mais que seja um grupo expressivo hoje em dia, são minorias porque elas são taxadas como invisíveis. Elas não são vistas pela sociedade. E esse é um grande problema das minorias. Não podemos esquecer também, não se trata apenas de um grupo social, mas com suas diferenças colocam este grupo em situação de vulnerabilidade e risco social, ou seja, por ser portadores dessa diferença, ou seja, está com eles essa diferença, eles são então tratados como desiguais. Eles não serão mais iguais. Os direitos então das minorias não são garantidos como são para esses grupos dominantes. Mas por quê? É falta de representatividade. Onde buscar direitos, então, para questionar essa situação de minoria? E por que, então, devemos proteger as minorias, dentro da ideia de democracia? A fala comum da democracia é o governo da maioria, ou seja, todos nós falamos as mesmas coisas. Temos, por exemplo, lá no artigo 5º da Constituição do nosso país, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à propriedade nos termos desta Constituição. Daí lá no inciso 1, homens e mulheres são iguais perante a lei. Mas percebam, será que realmente as mulheres são tratadas como iguais? Será que elas têm os mesmos direitos em qualquer lugar de trabalho? São questionamentos que nós devemos fazer. Será que dentro da relação doméstica, será que a mulher tem os mesmos direitos? Será que ela vai ter as mesmas condições que o homem? Devemos pensar nesses pontos. Mas, falando a questão lá, todos são iguais perante a lei. A lei ela não cria desigualdade entre as pessoas. Mas professor, por que a lei então não trata o negro da mesma forma que o branco? Então por que a mulher não é igual ao homem? Por que será que existe essa diferença então de homem e gay, mulher e gay e assim por diante? Em cada situação, esses grupos sociais eles vão ter que se entender dentro de uma relação estrutural, que é a nossa própria sociedade, e tentar então buscar a sua representatividade, ou seja, demonstrar para o grupo que eles fazem parte do todo e não apenas uma parte minúscula, quase inexistente desse grupo, mas sim devendo mostrar que eles também têm poder de voto, poder de consciência e poder de influência. Por isso, umas estratégias que eles utilizam é a estratégia discursiva para mostrar que eles existem, que eles estão ali para lutar. Então, esses são pontos importantes da relação. Temos também um ponto interessante, as minorias na legislação do nosso território nacional. No artigo 215 também da Constituição diz assim: o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Nesse ponto. Bom, temos vários outros pontos que podem dizer exemplos dessa relação aí de direitos das minorias. Temos a legislação atual do deficiente físico, do idoso e assim por diante. A relação principal que nós devemos lembrar, pessoal, não podemos esquecer. Temos que sim participar de políticas públicas para as minorias em nosso território nacional. E uma dessas relações são as chamadas ações afirmativas. Existem vários, por exemplo, para os negros, o acesso a cotas. São importantes, tipos de ações afirmativas. A cota para negros, para deficientes. Deveria existir uma cota para mulheres. Por que não? Dentro da relação política atual,
foi introduzida essa relação de cota para mulheres na política. E deveria também existir relação de cota para mulheres também nos bancos universitários. Se você relacionar, né, a distinção entre homens e mulheres dentro dessa questão, também a maioria é masculina e não feminina. Temos a questão da reforma agrária, por exemplo, que também é uma ação afirmativa, mas é um problema já antigo dentro da relação, e devemos lembrar que são grupos, né, de minorias também. Né? Ah, meu professor, o MST é um grupo de vândalos. Não, pessoal, eles estão reivindicando os direitos garantidos na nossa Constituição Maior. Tá? Bom, esse é um ponto que nós deixaremos então para a próxima aula. Quero agradecer a presença de todos e fica aí a dica. Né? Se tiver mais um pouquinho de curiosidade, pesquise sobre as minorias. Vocês vão achar interessante o ponto. Tchau, tchau. Até a próxima.